Olá, tudo bem? Me chamo Lorena Carvalho, atuo na área de Direito de Família, pais e mães. E essa é a Marcela, ela vai se apresentar também. Eu sou psicóloga da abordagem TCC, trabalho principalmente com mulheres, né? Tanto mulheres jovens, também converso bastante com adolescentes, com idosos, mas o meu foco em si geralmente são mulheres jovens, tendo experiências de relacionamento, né? Isso, e nesse vídeo a gente vai estar abordando o tema divórcio como recomeço e não como um fim. E dentro dessa temática, a gente vai abordar várias situações de independência financeira, independência emocional, como alguns casos chegam a processos, como a perda da identidade de pessoas que estão ali envolvidas em conflitos familiares, conflitos com elas mesmas. Lembrando que o que a gente vai ter aqui é uma conversa, né? Então não vai ser um podcast estruturado, né? A gente vai conversar e ver até onde dá. Mas então é um tema muito interessante porque muitas mulheres, pelo menos as que eu atendo, né? Já demonstraram que quando elas tomam a decisão de divórcio, elas sentem muita vergonha e se sentem pessoas fracassadas por não ter conseguido manter um casamento, né? Você que trabalha na área da advocacia, você passa por esse processo também. Como que é a sua visão sobre isso? Então, Marcela, 90% dos casos, igual a gente estava discutindo anteriormente, eu falo que a advocacia, ela cumpre ali uma extensão da psicologia. Falei com a Marcela que muitos clientes chegam para a gente querendo marcar várias reuniões, não para saber de atualizações do processo, o processo movimentou, andou, mas porque essa área exige, às vezes o cliente está querendo ali desabafar. Porque a gente, eu falo o termo cliente, mas nós lidamos com pessoas. Sim. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é: ao tocar em outra pessoa, ao saber da intimidade, ela é apenas outro ser humano. Então que a gente possa ser gentil, que a gente possa ser acolhedor. O mundo está aí do jeito que está, porque existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas. Então eu acho que nessas áreas, tanto do direito quanto da psicologia, são áreas muito humanas e que a gente tem que, além do conhecimento técnico, que a gente aprende na academia, né, na faculdade, a gente precisa ter muito mais outras habilidades para lidar. Por exemplo, muitas das mulheres que passam por aqui não têm rede de apoio. É verdade, tanto que, né, quando a gente vai estudar psicologia, psicanálise principalmente, a gente tem meio que uma aula de escuta clínica, de escuta analítica, e a gente vai a campo tentar ouvir alguém, mas só ouvir, sem ter a necessidade de poder falar com aquela pessoa. Geralmente a gente fica, né, a princípio, nossa, o que eu vou responder? Nem escuta direito o que a pessoa está falando, porque está ansioso para responder, e a escuta analítica é justamente você escutar e se colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender como que ela se sente, né? Muitas das vezes, na maioria dos casos, a gente recebe essa mulher e a gente faz uma pergunta aqui no escritório: quem é você? Se faça essa pergunta, você sabe respondê-la? Quem é você? Sem citar sua família, sem citar, né, seus filhos, sem citar seu cargo. Quem é você? Para além de todo o rótulo que o mundo, a sociedade te dá. Acho que muitas mulheres, a gente na verdade é ensinada a se pressionar demais, por isso que eu acho que tem a crença do fracasso, né? Porque a gente já se cobra muito. Aí muitas delas ficam com esse pensamento assim: ai, mas será que se eu não tivesse feito tal coisa, sido de tal forma, eu não conseguiria manter aquele casamento? Mesmo às vezes a culpa é dela, né? Exatamente. E aí entra essa questão, porque às vezes ela não sabe nem quem ela é, ela tá se cobrando para ser alguma coisa esperada dela. E às vezes nem é o que ela quer. Exatamente, para suprir uma necessidade alheia que às vezes nem te cobraram. E a busca por uma validação, eu tenho visto muito isso, uma busca por validação, principalmente nessa era de que a gente está sendo muito bombardeado por muita informação, e que eu trago feminilidade, masculinidade. A gente tem que tomar muito cuidado, não é, Marcela? É verdade, a gente tem visto muitos casos assim. Eu acho engraçado que essa discussão de feminilidade e masculinidade, principalmente masculinidade tóxica, né? Ela existe desde a época de Freud. Ele já falava sobre esses modelos de comportamento feminino, masculino e tal. Só que hoje a gente entende que é uma construção de gênero, né, de expectativas que tem sobre nós, só que a gente não consegue se libertar. Parece que a opressão ela ficou ainda mais restrita de alguma forma, porque antes você tinha que ser homem, você tinha que ser o quê? O provedor, sei lá, tem que ter um cargo bom, tem que ter dinheiro. Agora não, agora até seu queixo tem que ser de uma forma específica para você ser um homem. Exatamente. E também a questão da testosterona. Ah, porque você é um homem sem Ou ser caso do testosterona. testosterona. Exatamente.
vários subnichos que vêm dessa abordagem da feminilidade e da masculinidade, porque se você for tentar sobre todos, vai haver uma doença assim, geral da população, e mais depressão, e mais ansiedade, porque eu não atingi o corpo másculo igual todo homem. Tenho visto muitos vídeos de outros homens analisando outros homens para ver qual é mais forte. Não, esse aqui tem muita testosterona, esse aqui eu não posso mexer. Apesar de que tem um vídeo de um serial killer afirmando isso. Ah, qual é a análise que você faz? Para você saber com qual menina você pode mexer. Ah, olha o pai dela. Claro que tem essa questão, né, de intimidação. Óbvio que uma pessoa, pouco provável, que uma pessoa não vai encostar em outro homem se o porte físico dele for muito forte. Mas é a mesma coisa que a gente pega do caso da mulher que tomou 60 socos na cara. Era um homem também másculo, com muitos músculos, mas que masculinidade é essa que ele tem? Pra mim, nenhuma. Porque pra mim, o maior exemplo de masculinidade, inclusive pacífica, que a gente teve na história foi Jesus Cristo, que nunca precisou de usar de violência nem com mulheres, nem com prostitutas, nem com ninguém, sem distinção de ninguém. Eu acho que o que fica mais, o que torna mais interessante esse assunto é o fato de que muitas dessas pessoas estão querendo essa expectativa para conseguir se relacionar. Só que, por exemplo, eu preciso disso para ser amado, para ser respeitado, para construir a minha família. Só que você está indo exatamente o contrário. Ao invés de você estar focando em tratar mulheres com respeito, em ir atrás de conhecimento, em ir atrás de se tornar uma pessoa legal, uma pessoa que uma mulher olha para você e fala assim, nossa, eu quero ter um filho com esse cara é firmeza. Não, você está virando o extremo oposto, você está virando um homem que as mulheres não querem ficar perto de você. Exatamente. E temos também o outro extremo, mulheres que hoje as dúvidas são, uso o laço no cabelo ou não para parecer mais feminina? Não vou fazer artes marciais porque é um esporte de homens. Não vou fazer determinada coisa porque isso não é feminino. Então, essa questão das polaridades hoje está norteando muito nossa vida. É verdade. Está acabando vários relacionamentos que poderiam ser promissores. E estamos perdendo grandes homens pela alta expectativa dessas mulheres, porque se eu não receber um buquê de flores por semana, se ele não me levar em jantares caros, ele é perfeito nisso, mas deixa de desejar nisso. Eu vejo muitos casamentos terminando por causa disso. O cara é um homem bom. Claro que a gente não pode falar que vai botar a mão no fogo, porque é a mulher dele que vai poder falar isso, mas eu vejo muitos casamentos terminando por bobagens, poucas coisas, porque eles supem 90%, mas é os 10% que a gente fica fissurado ali. E essa questão da expectativa, ela se confunde tanto que, por exemplo, eu sou uma mulher que usa laço no cabelo, gente. Eu uso laço no cabelo, eu gosto de usar coisas mais femininas e tal. Então, as pessoas já têm expectativa em cima de mim, por eu estar dessa forma. Muita gente, tem pessoas que não imaginam que, por exemplo, eu cuido da minha própria empresa, que é Marcela Andrade, sabe? Porque eu uso um laço no cabelo, eu fico suscetível a não ser vista por completo, né? E sendo que uma coisa não tem que limitar a outra. Você pode usar seu laço, pode usar seu rosa e mesmo assim querer ser uma mulher de negócio, por que não? Por que hoje em dia tudo tem que ser limitado? Para caber na estética do seu TikTok? Não, né? É exatamente isso que você falou, que parece que todos os nossos passos, principalmente para as mulheres, hoje são calculados. Eu vejo muito isso no Instagram, como tudo está sendo robotizado. Deixa eu abrir a câmera, eu tenho que fotografar o meu café, tem que ser perfeito. Depois um vídeo dentro do local de trabalho, dentro do escritório, mostrando a maquiagem, que a maquiagem tem que estar perfeita. O cabelo tem que estar com o cronograma em dia. Eu acho que é por isso que hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com frustração. Igual a maioria dos pacientes que eu vou atender chega lá e fala, ansiedade, qualquer coisa que dá errado no meu dia, eu já fico muito estressada. Poxa, mas você fica achando que a vida vai ser igual no Instagram, que todo mundo tá bem, tá feliz, tá bonita, maquiada, com as melhores roupas, as melhores festas, enquanto você não tá. Você não sabe como é que tá a vida daquela pessoa. Você tá se espelhando no melhor que ela tem pra mostrar. Se ela visse só o seu melhor, ela também não ia imaginar que estava sofrendo. Então calma, gente, calma, respira. Outra questão que eu lembrei aqui é que a mulher, além dela ter tantos papéis como mulher, mãe, empresária ou trabalhadora, tem a questão do agora você tem que ser autoridade no seu ramo. Ninguém mais pode só trabalhar e entregar melhor. Tem que ser a autoridade, tem que fazer um ensaio de posicionamento de imagem. Então, assim, são muitos requisitos para a gente cumprir. O corpo tem que estar em dia, porque é a sua imagem que vende. Então, são coisas que eu vejo que cada dia mais vai acrescentando e a gente não está conseguindo cumprir nem o número 1 da lista de muitos anos atrás. A gente pode olhar Sasha e Bruna Marquezine. Há um tempo atrás, era aquele corpão violão, com muita bunda e muito peito. Hoje já magreza extrema.
Então, o surto de muito monjaro, de prescrições, inclusive, para pessoas que nem precisam. A maioria não precisa mais não. A maioria. Nossa, eu acho que você foi musa aí agora, porque essa é a realidade que a gente vive, porque não dá para você simplesmente ir lá fazer seu trabalho, não, você precisa fotografar tudo, você precisa o tempo todo provar que você tem uma vida astéria, precisa provar que você está sendo bem sucedido, precisa provar que você está estudando. Gente, para com isso. Amanhã ninguém lembra do seu story mais, não precisa ficar se esforçando tanto assim. E outra coisa, isso é uma das principais causas de depressão. Eu estou lendo um livro do Byung-Chul Han, que ele fala sobre a antropologia da violência, e é basicamente isso. Como as nossas crenças de que eu só dependo de mim para a minha vida acontecer. E às vezes você leva isso numa potência tão intensa que você se consome, que aí se torna um burnout, né? Você se consome na sua obsessão de chegar em tal lugar que às vezes você pode ir devagar. Você pode ir devagar, pode trabalhar e ter uma vida social, pode trabalhar e cuidar dos seus filhos. Você pode ter uma vida normal, você não precisa estar o tempo inteiro vivendo em função de ser bem sucedido. Calma também. E é tão verdade isso que o Marcelo falou sobre stories que agora eu te convido a fazer uma reflexão. Lembra de 3 stories que você assistiu hoje. Eu tenho certeza que você não vai conseguir lembrar nem de um direito, porque você foi enrolando tantos stories, você rolou tantos reels que é muita informação, o cérebro não consegue acompanhar tanta coisa. Queria trazer para o nosso bate-papo, para a nossa discussão, eu tenho certeza que você já escutou falar da Ballerina Farm, tanto pessoa quanto marca. Ou se você não conhece, a marca Ballerina Farm deveria conhecer, porque ela é um produto que você está sendo usado por ele e você nem sabe como. Marcela, hoje eu acompanho muito as redes sociais e eu tenho percebido bastante conteúdo falando: eu não quero trabalhar, eu quero ser a mulher que fica às 3 horas da tarde fazendo bolo para o marido. Eu queria, antes de falar mais sobre esse assunto, eu queria saber como que você enxerga, qual conselho você daria para a mulher que chegou no seu consultório relatando isso, que ela está cansada da pressão da sociedade, que ela quer ficar dentro de casa fazendo bolo para o marido. A maioria fala isso. Aí eu acho que a gente tem que olhar também, não só na questão da psicologia, mas fazer uma análise social, sabe? Que tipo de trabalho estamos tendo em que as pessoas preferem ficar em casa fazendo bolo do que estar trabalhando? E querendo ou não, o trabalho, ele faz parte da nossa vida de forma ativa. Coloca o nosso cérebro para funcionar, coloca a gente em contato com outras pessoas, porque nós vivemos, nós nascemos para viver em sociedade. Sabe? Então, que tipo de trabalho é esse que estamos tendo, que nós mulheres estamos tão saturadas? Claro que tem a questão da segunda, terceira jornada de trabalho, né, que é dentro de casa, com os filhos, que tudo isso também ajuda para a mulher. Mas aí eu falo no quesito de mulheres jovens, por exemplo. Tem algumas mulheres jovens que eu atendo que tem um trabalho relativamente bom, que paga bem, mas ela fala: nossa, vontade de ficar em casa fazendo bolo, não aguento mais. Exatamente por isso, porque quando você vai olhar para essas mulheres, que são mulheres independentes, estudadas, inteligentes, para elas ganharem o que elas ganham, elas precisam trabalhar tantas horas que elas ficam saturadas no final do dia. No final do dia, tudo que elas queriam ter tempo para ficar fazendo bolo, elas não conseguem, né? Então, eu acho que existe uma necessidade da nossa sociedade repensar também as formas de trabalho, porque eu estou vendo muito adoecimento por causa de trabalho. E é por isso que hoje, se não me engano, a partir desse ano, já é obrigatório dentro das empresas terem um plano, terem pelo menos um psicólogo, não somente palestras, porque palestras sempre existiram, mas de ter dentro do plano de saúde, de ter um ambulatório da maioria das empresas, essa questão de acompanhamento de todos os funcionários. Porque a maioria dos casos trabalhistas que nós temos aqui no escritório também são por questões emocionais, de assédio, são por questões de jornadas exaustivas, é o empregador ultrapassando o horário de horas extras. Então, eu acho que tudo isso está relacionado a essa questão que a psicologia vem trazendo, que é a gente também tem que descansar. Igual na academia, você não malha todos os dias, a não ser que você vai ser um fisiculturista, mas descanso também é treino. E assim como descanso, as pessoas acham que não podem descansar hoje, principalmente as mulheres. A produtividade tóxica, porque se eu parar, mulheres, eu tenho controle demais, se eu parar, nada anda. Meu filho, minha família, minha casa, e aí quando vai ver, ela tá num ciclo de ansiedade que ela não consegue nem pedir ajuda para ninguém. E muito isso que eu falo, vocês não estão sozinhas, mas vocês também precisam pedir ajuda. É verdade. Inclusive, quantas mulheres que não estão com insônia, assim, ajuda.
Aí você vai buscar, a pessoa não dorme. Ela tá, pelo amor de Deus, eu preciso de um remédio para dormir. Será que você precisa de um remédio mesmo? Será que você não está o tempo inteiro agitada e preocupada e seu corpo entende que ele não pode ficar calmo, que ele tem que estar em posição de fuga, porque em qualquer momento um leão vai te pegar? Exatamente. E eu já me deparei, eu mesma, muitas vezes assim, estou com ansiedade, não sei porquê. É porque eu estava no meu tempo livre, sem fazer nada. Porque eu só fico bem quando eu estou sendo útil em alguma coisa. A gente não pode cair nessas armadilhas, porque a gente tem que ter o direito de simplesmente não fazer nada. Já parou pra pensar nisso? Às vezes a gente precisa, por exemplo, ao invés de ficar 20 minutos rolando no TikTok sem parar, ficar 20 minutos olhando nada, pro teto. A gente precisa do teto para viver, gente. Não é só o tempo inteiro uma estimulação obcecada por qualquer coisa que aparecer que vai tirar a gente do tédio. Não precisa disso. O nosso cérebro precisa muito descansar, porque senão vai acontecer aquele outro evento que também acontece com pacientes que eu vejo que estão com uma carga emocional muito forte. A pessoa passou a vida inteira com uma carga emocional muito forte, aí chega nos 40, 50 anos, fibromialgia, esquecimento frequente, a pessoa não acha nada, perde tudo que bota na mão. Por quê? Está nesse ciclo. E a nossa mente fica cansada também, não é só o nosso corpo. Sim. E agora eu vou falar em descanso, voltando para o assunto da Ballerina Farm, que muita gente tem ilusão. É só um bolinho, que eu vou fazer ele de tarde, eu vou ficar em casa e meu marido trabalhando. Ok, se você escolher isso para a sua vida, tudo bem, você é dona do seu próprio nariz, popularmente dizendo. Mas e se por acaso você se deparar com uma situação em que, depois de determinado tempo, seu marido, seu companheiro está te cobrando pelo dinheiro que está colocando em casa e que você está sem fazer nada, porque nunca é não fazer nada, o trabalho de casa é muito pesado, o trabalho de casa nunca acaba, sempre tem vasilha para lavar, sempre tem um pano para passar, sempre tem roupa para lavar, tem criança para cuidar, tem um reparo para fazer. Você vai conseguir sair daquela situação bem ou você vai estar dependendo financeiramente dele, porque esse tempo todo você ficou fazendo isso um bolo dentro de casa? Porque na maioria dos casos eles não vão reconhecer. Por isso que eu falo que muitos homens, eles têm que sair da casa dos pais, ainda jovens, para adquirir responsabilidade de pagar um aluguel, de pagar uma conta de água, de luz, porque são esses homens que vão ter consciência de que vão ter um planejamento de eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que chegar em casa e fazer o meu jantar, e para isso eu tinha que ter tirado a carne antes da geladeira. Vai ter determinado dia que ele vai ter que lavar o próprio banheiro. Para quando ele casar, ele vai ter a consciência de que a mulher dele não vai dar conta de tudo. Então esse homem ele vai pagar uma empregada para te ajudar. Ele vai pagar uma babá para quando você tiver neném. Ele vai respeitar o seu resguardo e ele não vai jogar essas coisas na sua cara. O que é o caso da Ballerina Farm, que ela é muito bem casada, mas ela é uma empresária muito bem sucedida. A Ballerina Farm, ela trabalha desde muito antes dela casar, onde ela era bailarina e modelo. E hoje a marca dela vende muito. Não é só o marido que leva o dinheiro para dentro da casa. Eu acho que muitas mulheres não conhecem essa parte da história. Ela vende aventais de cozinha, todos os itens femininos que vocês adoram no laço. Vende muitos alimentos. Ballerina Farm é uma marca, não é apenas uma pessoa. Estão te vendendo esse estereótipo e vocês estão comprando. Ok, o marketing dela é muito bom, mas não é uma verdade absoluta para todas as mulheres. Acordem, nós moramos no Brasil. Um homem médio hoje ganha no máximo R$3.000. Não tem como você tirar o dinheiro da sua parte e deixar que esses encargos fiquem todos em torno do seu marido. Sim, sem contar que, além de toda uma questão cultural de tentarem trazer as mulheres de volta para casa, né, porque estamos incomodando, sim, tem outra questão de que às vezes você não está sendo exposto ao troféu, você está sendo no máximo exposto à medalha. Você não vai poder passar a tarde inteira comprando e fazendo um bolinho para você degustar, tomar um sorvete. Você vai ficar esfregando panela, ficar areando panela. Essa não é a realidade. Isso é só mais um trabalho não remunerado. Ele está trabalhando e você também está trabalhando. Só que ele está com o dinheirinho que está caindo no bolso dele. Que é o trabalho invisível que a gente usa nas ações. E que está começando a pequenos passos na justiça a ser reconhecido esse trabalho invisível das mães. Mas começando a ser cobrado em forma de dinheiro na pensão, porque nunca eu gasto 50 por 50, não é assim. Tem alguém que está ficando mais tempo com a criança, com certeza. Tem alguém que está tirando mais dinheiro. Então, o equilíbrio nunca é 50-50. Estamos começando a colocar agora esse trabalho invisível, os juízes estão começando a aceitar esse trabalho invisível agora. E outra coisa, se vocês acham que homens acham isso bonito, eles não acham isso bonito. Eles não querem mulheres burras que não estudam.
Eles gostam muito de mulheres que estão se esforçando para ter uma carreira melhor. Eles não querem alguém parado no tempo, não. Homens de verdade não admiram mulheres paradas no tempo. Não adianta você só ficar em casa, porque isso não gera admiração. Assim como a mulher é movida por admiração ao homem, os homens também têm seus requisitos para com a gente. Exatamente. Eu ia até falar nisso, né? Que tipo de homem você quer atrair também? Porque se você está procurando um homem que não quer que você seja independente, vamos pensar. Será que isso vai ser bom para mim a longo prazo? Eu no começo aí presentinha, bombonzinha, não sei o que lá. Mas e a longo prazo? E daqui a 10 anos, quando você começar a envelhecer, o que vai sobrar desse relacionamento? Exatamente. Igual é o caso do Thales Gomes, não quero mulher CEO. Eu também não quero ser, mas não porque o Thales Gomes não falou a mulher CEO no sentido de eu quero morrer de trabalhar e depois ter um burnout. Não quero isso para minha vida. Quero trabalhar num ritmo que eu consiga conciliar com o meu esporte, com a minha academia, os meus momentos em família que eu prezo muito e principalmente para eu poder criar outra família, porque até essa questão emocional está afetando a questão da infertilidade das mulheres. Com certeza. Não, as mulheres chegam lá no consultório, eu não consigo fazer amor, acabou, isso aqui não funciona mais. E aí quando a gente vai ver, a mulher, o homem não ajuda ela a descongelar o feijão, gente. Aí você vai querer namorar com esse homem e não vai rolar. E em falar nisso, mas por que essa mulher continua com um homem que está querendo descongelar o feijão? Não, já percebi que nós temos mania de salvadoras. Sim. Mas também é muito mais complexo, sabe? Então, quando um paciente vem, chega até mim com um caso assim, de um homem escabroso, eu não falo diretamente para ela, termina, junta a boca com esse homem. Eu sou muito terrível. Mas eu vou fazendo ela, aos poucos, perceber que não é isso que ela quer. Então, uma das coisas que eu faço, tipo assim, você já pensou numa listinha de homem ideal? Como que seria, como que um casamento deve ser? E aí, quando ela vai escrevendo e vai lendo, ela vai entendendo que não era isso que ela sonhou para ela. Mas mesmo assim, é um processo muito longo, porque às vezes a pessoa está 20 anos juntas. Então, ela já não consegue, ou então, a primeira namorada, acontece muito isso. Ela não consegue se ver sem aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente precisa construir toda uma estrutura em que essa mulher consiga se sentir segura para dar um passo fora, para sair daquela situação. Sabe? Então, às vezes é muito fácil a gente olhar e falar assim, nossa, por que aquela mulher não sai disso? Às vezes também já tem tempo que ela podia ter saído, mas enfim. Às vezes é muito fácil a gente julgar e tal, mas, poxa, ela precisa de um apoio, às vezes ela não enxerga, às vezes ela tenta justificar. Acontece muito isso. O homem faz uma coisa horrorosa e ela fica, não, mas ele é tão bom assim. De vez em quando ele olha pro filho dele. É tipo isso, sabe? Essa busca por migalhas, né, de afeto e achar que é muito. Essa coisa da paixão cega. A gente já falou aqui sobre como algumas mulheres às vezes perdem a sua personalidade, não sabem mais do que gostam, às vezes nem tem contato mais com os amigos, não saem, né, com as amigas. Nossa, quantas vezes eu vi isso? Minha mãe falou assim, fiquei casada há 20, 12 anos, 18 anos, nunca saí com amigas, nunca viajei com amigas. Então, assim, é uma vida voltada para o lar, muitas vezes não faz coisas básicas, tipo, ter um encontro com o marido, sabe? É só aquele dia a dia mesmo. E é importante que essas mulheres tenham uma rede de apoio que seja com a família, né, com os amigos e principalmente com profissionais da área da saúde, profissionais da área do direito, né, até para ela saber o que ela tem direito, o que ela tem acesso ali caso um divórcio, né? E eu percebo que muitas mulheres, na hora da raiva, acabam aceitando acordos ali, onde que o homem é quem tem o advogado porque ele pagou no próprio bolso, e muitas das vezes você se vê, poxa, não tem dinheiro, então vai ter que ser pelo advogado dele mesmo. E aí você não tem acesso ao acordo, e lá você vai perder muitas coisas que você nem sabia que era do seu direito. Tem que verificar o regime de bens. Eu falo, ninguém quer casar para separar. Mas vamos ter um cuidado de juntar as notinhas fiscais? Quem não está casado, nem com união estável, vamos tirar foto para depois comprovar essa união, aquele momento que você já percebe que você está vivendo alguma coisa ali assim abusiva, eu falo, quer ganhar o caso? Nenhum advogado pode te prometer causa ganha. Qualquer advogado que chegar para você e te prometer que a sua causa ganha, mesmo analisando todos os requisitos, a gente tem um código de ética muito bem estruturado que proíbe essa prática. Fuja desse advogado. E por isso que eu falo, quanto mais provas você tiver, melhor, mais fácil vai ser de te defender, mais fácil vai ser do juiz perceber. Porque pensa, uma pessoa leiga que não conhece a sua história, que não conhece o que você passou com o seu companheiro, como que ele vai conseguir vislumbrar da melhor forma possível? Com provas, com fotos, com comprovantes. Então, temos que ser muito inteligentes, porque nós somos inteligentes. Exatamente. E nesse momento, a análise psicológica também pode ajudar. Quantas vezes eu não emiti alguns laudos ou pareceres falando que aquela mulher, durante um bom tempo, teve uma deteriorização, né?
Ela acabou tendo as emoções ficando muito intensas, ou acabou ficando muito sensível, desenvolveu alguma fobia, algum trauma, alguma questão emocional que a deixou dessa forma, devido a essa relação com o companheiro também. Porque pode acontecer, né? Às vezes você fica com um emocional tão alterado, vive numa montanha russa tão forte, que você se desorganiza. Então é importante também que você esteja procurando um psicólogo, porque pode, né, acabar favorecendo o processo, ter um anexo do psicólogo sobre isso. Exatamente. E ali vai ter o que a Marcela falou, você vai estar trabalhando com a verdade, não está enganando ninguém. Por isso que é a importância de ter quem puder, claro, e já colocando, evidenciando isso mais, existem psicólogos particulares, existem também no SUS. Claro, alguns são mais demorados que os outros, você tem que analisar a sua condição financeira, mas é preciso se tratar com a devida importância. Você não cuidou tão bem do seu marido, você não cuidou tão bem do seu filho, porque muitas das vezes você chega e já quer terminar esse divórcio logo, para ontem, muita ansiedade, apressando demais o processo, porque você quer focar nisso na pensão. Então, se você quer um divórcio muito rápido e perde todos os direitos, o valor bom de pensão que você vai ganhar, às vezes, vai ser para você pagar a dívida que seu marido deixou e você não prestou atenção no acordo que você fez com ele, pela ansiedade de divorciar logo. Então, por isso que ter um profissional de advocacia de sua confiança, especialista no assunto, é imprescindível, porque são detalhes que podem salvar a sua vida. Pois é, né, Laura? E o nosso bate-papo foi ótimo, né? Vocês que gostaram, curtam, comentem, compartilhem, dê sugestão de outros temas que a gente pode tocar aqui, né? Deixem suas dúvidas nos comentários, que essa sua dúvida pode virar tema de um vídeo. Olha, maravilha, viu? E até a próxima. Siga as nossas redes sociais, tá? Para vocês ficarem sabendo quando vai sair o próximo vídeo. A gente vai deixar aqui nossas redes sociais e esperamos que esse vídeo no Dia Internacional da Mulher traga um pouco de acalento, um pouco de conhecimento, porque conhecimento liberta, e contem conosco.